Que tipo de linguagem que ele está utilizando aí? É uma linguagem coloquial ou é culta? Qual foi a intenção dele? Oi, tem alguém aí, gente? Alguém me ouve? Ô, povo, vocês não precisam ir embora, não. Vocês podem voltar e me responder. Estou esperando. E anda logo que o tempo está acabando. Gente, responde a professora, gente. E se essa aí for a pergunta da prova? Porque você Álvaro, também não responde responde, a professora, Álvaro. Gente, Professora, eu acho que é coloquial. Eu também acho que é coloquial. a língua coloquial é a língua do povo, não é? Repetir isso 300 vezes. Qual é a verdade. intenção dele ao dizer isso? As palavras. Qual a intenção, gente? A intenção é de representar a fala do nordestino. Falei isso quantas vezes, gente, antes? Mas ninguém me escuta eu falar e cachorro latir a mesma coisa. Ai, ai. Quem me ama aqui? Professor, não é essas coisas. Eu não sei que tô de mal de vocês aqui. Tá bom. Professora. Oi. Sumiu. Então vamos lá. 12. É certo afirmar que Patativa do Assaré utilizou uma variante incorreta, uma vez que ele não conseguiu cumprir com o papel fundamental de uma língua, que é a interação verbal? Quando vocês leram o texto aqui, ó, vamos voltar lá no texto. Vocês não entenderam o que ele estava falando? Vocês podem afirmar que vocês não entenderam esse texto? Deu para entender. Podem ou não podem? Entenderam ou não entenderam o texto do Patativa do Assaré? Dá para entender, professora. Entenderam? Então, quando ele pergunta aqui, ó, é certo afirmar que ele utilizou uma variante incorreta? Existe variante incorreta, gente? Não. Aí, lá ela cobrando, você parou de ligar para o Cauã, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que daí, ele ligou para esses meninos domingo. Gente, vamos voltar aqui. Existe a variante incorreta? Eu posso afirmar que a variante correta é o goianês? Só quem fala goiano é que tá certo? Não, tá todo mundo. Não. A função da língua é a interação verbal. A função da língua é a comunicação. O Patativa do Assaré conseguiu se comunicar? Aula online vai ser difícil demais para mim. Conseguiu se comunicar, gente, ou não? Sim, consegui. Conseguiu. Então, se ele conseguiu se comunicar, então não é incorreta, certo? Então, ele não utilizou uma variante incorreta porque ele conseguiu cumprir com o papel fundamental de uma língua, que é a interação verbal. Ele quis representar a variante regional do nordestino. Era só isso que ele queria. Só representar a forma como o povo dele fala. 13º. Analise as afirmações abaixo. Primeiro, vários fatores determinam... Professora, volta aí que eu tava esquentando aqui a comida. Quieta, Gabriel. Gente, eu vou mandar os slides para vocês. Ah, tá. Quer comer? Vários fatores determinam nossa maneira de falar. Tempo, espaço, escolaridade, classe social, faixa etária, atividade. Atividade é as profissões. Isso é verdadeiro ou é falso? O tempo determina a forma de falar. Nós temos palavras que nós falamos numa determinada época e em outra época outro tipo de palavra.
O espaço determina se eu moro em Goiás, ou se eu moro em Tocantins, ou se eu moro em Minas. Isso determina a forma de falar? Eu acho que sim, professora. Ser mais escolarizado ou menos escolarizado, isso também determina a forma de falar? Determina. A número 1 é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Verdadeira. Número 2. Há várias diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Certo isso aí? Sim. Essa? Tem, não tem? Beleza. Uhum. Podemos destacar, por exemplo, então olha a diferença que ele destaca, que a língua falada é mais rígida e a língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema espontâneo. Verdadeiro? Não mesmo. Falso. Falso. Falso por quê? Porque a língua escrita que ela é mais rígida. Isso mesmo. Então ele trocou as coisas, não é? A língua falada Uhum. é espontânea, a língua escrita é rígida. Então, tá falsa por conta disso. Estão vendo que a gente não pode ler só o início da coisa e falar assim, nossa, que é verdadeiro? Se fosse só pela primeira frase, verdadeiro. Pelo restante, agora é falso. Terceiro, o conhecimento da língua padrão, a língua padrão é a língua culta, é a língua da gramática, é a língua da escola. O conhecimento da língua padrão permite o acesso à cultura em geral, um direito de todo cidadão. Além disso, quem domina essa língua pode se sair bem em concursos, entrevistas de trabalho, entre outros. Verdadeiro ou falso? Quem domina a língua Acho que sim, professora. pode fazer bem um concurso? Sim, interpretação de texto, fazer uma boa redação. Justamente. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Qual é a resposta certa para essa número 13? A ter. 1 e 3. Então, letra E. Coloque verdadeiro ou falso. Então, vamos julgar verdadeiro ou falso, certo? Variantes regionais ou geográficas são aquelas que ocorrem de uma região para outra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Jargão é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. Verdadeiro. Jargão, e aí? Verdadeiro? Acho que é falso, professora. É verdadeiro ou é falso? Jargão é... Falso. Vamos ver o próximo. Gíria é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. Isso, essa é verdadeira. Então tem que é verdadeiro e que é falso. Qual é falso? Sim, a segunda. Então jargão não é do grupo social. É de onde o jargão, gente? Ele é de um grupo... De um grupo de trabalho. De profissão. Profissões, certo? O jargão é das profissões, não é do grupo social, é da profissão. Okay? Dizer, por exemplo, que vai fazer uma ventilação mecânica. Ventilação mecânica faz parte do jargão da enfermagem. Enfermagem, certo? Vamos fazer, por exemplo, uma intravenosa. Fazer uma... Não. Para mim, que não sou enfermeira, vamos aplicar uma injeção na veia. Não é isso? Para mim. Ou medir uma pressão. Para você, é uma aplicação intravenosa. Ok? Isso é jargão. Okay. O sotaque é a pronúncia, a forma como se fala. É marcado pelo ritmo com que as palavras são expressadas verbalmente, na fala. É isso que é o sotaque? É. Denominamos a linguagem utilizada no meio virtual de internetês. A linguagem da internet eu chamo de internetês. Certo ou errado? Essa eu não sei, não. O internetês é a linguagem da internet.
O goianês é Então, sim. dos goianos, o goianês é dos baianos, o mineirês é dos mineiros, a internet é da internet. Você tá fazendo pegadinha ou é verdade, professora? Gente. Ai, é verdade. Aí, então é verdadeira. Então, marque a resposta correta. Qual é a resposta correta? A, B, Letra B. B. qual é? Qual é? Letra B. E A B, professor. Letra B. Isso é engraçado demais. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui nós temos 2 cartoons, né? Falando sobre linguagem também. No primeiro, o professor chega na sala de aula e diz: aí, negada, nós vai estudar português assim. No segundo, o aluno chega para a professora e diz: aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro essa paradinha do new português. A linguagem utilizada nos cartoons é a mais coerente, está em sintonia com o momento de comunicação, com os actantes, as pessoas que estão aí, os interlocutores que estão aí comunicando-se? Não. Por que não, Alan? Porque o professor de português, da mesma forma que a senhora falou, uma professora de português falar errado na linguagem informal é estranho. E o aluno, ele também não deve falar assim com a professora. Isso. Porque é assim que ele fala com os amigos dele. Justamente, por conta do ambiente, né? O aluno, por conta do... Tanto o aluno quanto o professor, né? Por conta do ambiente. Se estão na escola, então a língua é essa mais cuidada. 15. Com base na leitura dos 2 cartoons acima, qual é a variante utilizada pelos personagens? Qual é a variante que eles utilizaram? gírias, Gíria. O que mais? Linguagem? informal, Coloquial. 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 Então, eles Informal, utilizaram falei. linguagem coloquial carregada de gírias. 16. A variedade linguística usada pelos personagens é adequada ao contexto? Explique. Não. Por que não? Porque não tá de acordo com o contexto, professor. Sei lá. Pelo que eu falei antes, professora? Justamente, o Alan explicou melhor aqui, ó. Então, não é adequada, uma vez que na escola a linguagem a ser utilizada pelos professores e alunos em sala de aula é a variedade formal. Na escola, você com seus colegas pode até utilizar uma linguagem informal, mas com os professores a linguagem precisa ser mais formal, precisa ser a variedade culta da língua, certo? Então é preciso. Faça a correção dos textos assim. Vamos voltar lá nos textos, vocês corrigirem agora o texto. Como é que fica a correção do cartoon 1 e do cartoon 2? Posso falar, professora? Pode. Bom dia. É assim que nós vamos estudar português. Isso. O primeiro cartão. E o 2? Tô lendo só um momento. Quando ele fala eu e os brother tudo, nós podemos colocar o quê no lugar de eu e os brother tudo? Meus colegas. Eu e todos os colegas. Então, meus colegas e eu, ou eu e vocês formamos quem? Nós. Nós. Tipo assim, vai entrar? Se a gente for Não. colocar língua culta? Tipo assim, não. Gíria. Não estamos achando maneiro. Também Nós não. estamos gostando. Não estamos gostando. Não estamos gostando de quê? Das paradinhas do new português. Não estamos gostando das novas Regras.
Regras do português. Então, vamos lá, muito bem. Então, olha, cartoon 1. Olá, estudantes. Estudaremos isso aqui. É uma forma de resposta, tá? Como a resposta ela é subjetiva, desde que você utilize a variante culta, não tenha gírias, tudo bem. O que o Alan falou ficou até melhor com essa resposta aqui, ó. E o 2, oi, professora, nós não gostamos das regras do novo português. Ou, meus colegas e eu. Porque na norma culta, você vem sempre em último lugar, porque você é uma pessoa educadinha. Certo? Certo. Apesar que a gente não faz isso, né? Eu falo eu, você e o fulano. É sempre eu primeiro. Mas o eu tem que vir por último, tá? Ah, tá certo. Então, a Maria de Fátima, a Thierry, o Alan e eu estamos na aula. O professor Girafales já ensinou isso pro Chaves uma vez. Já ensinou? Já, é o que eu. Então, tá. Esses dois aqui, esses dois exercícios, 18 e 19, eu tirei da plataforma, tá? Então, eu tirei lá da plataforma. Só para vocês lembrarem que vocês precisam dar uma olhadinha nos exercícios da plataforma. 18, então. Você que tem bastante conhecimento e experiência na área de formação de cooperativas, saiu errado aí, e foi convidado pelo presidente de uma comunidade da cidade de Recife a conceder uma palestra a 15 moradores, que têm aptidão para o artesanato e precisam se organizar para promover o desenvolvimento das pessoas do lugar. Então, você tem conhecimento, você tem experiência, tem formação na área, mas a palestra são para moradores de Recife que fazem artesanato. Então, eu tenho que me adequar ao público. Lembram disso? Eu tenho que saber quem é o meu público para eu poder falar de acordo. Porque senão eu vou falar e o povo vai falar assim, e o Kiko? Não é? Entendi nada. Nessa situação de comunicação, você deve, letra A, reservar 4 horas para que você possa passar tudo que considera importante sobre cooperativismo. B, usar a linguagem técnica do cooperativismo. C, usar a linguagem o mais próxima possível da praticada pelo público-alvo. D, usar microfone para que a sua voz alcance todos os presentes. Ou letra E, vestir-se de modo fino e elegante para que seu sucesso inspire o auditório. Letra C. Letra C. Vou nascer. Usar uma linguagem mais próxima possível. Isso. Então, usar uma linguagem que seja adequada ao público. 19. Você presenciou uma criança de 3 anos colocando o dedinho na tomada da sala e se assustou com o perigo por que ela correu. Para evitar que um acidente grave venha acontecer, você deve alertar a criança. Marque a alternativa que revela a linguagem mais adequada a essa interação. Então, você precisa dizer para essa criança de 3 anos de idade que ela não pode colocar o dedo na tomada. Então, letra A. Agacha-se, olha nos olhos da criança e explica-lhe as consequências da ação que ela praticou. B. Com uma linguagem infantilizada, ameaça-lhe tirar um brinquedo caso isso venha a ocorrer novamente. C. Coloca sentada na cadeira para refletir sobre o erro que cometeu. D. Dá um grito repreensivo para que a criança se assuste e não coloque mais a mãozinha na tomada. E Letra A. A. Peraí que o meu... Você ficar... Só um momento que saiu aqui. Espera. Gente, mas é difícil, né? Aula EAD, professora. É a letra A. Letra Eu já E, fui dá pai. um tapinha na mão da criança e lhe diz firmemente, não pode. Não. Letra A. Letra A, professor. Eu acho que o mais coerente é a letra A. Letra A. A letra C? Ou letra A? Letra A. Tudo bem. Letra A, mas nós mães praticamos todas as opções. Carol! Grito, bate na mão. Carol! Professora, na hora de responder, eu coloquei E no negócio. Na plataforma. Aí eu errei. Dá um tapa na mão, não pode. Ó, o que acontece? Eu tenho que adequar a minha linguagem à linguagem da criança, certo?
Como a criança, ela sabe língua portuguesa? Sabe sim, ela sabe língua portuguesa, mas ela não sabe tudo que você sabe. Ela não sabe do mesmo tanto que você sabe. Por quê? Porque você tem alguns anos a mais de conhecimento que ela. Mas ela vai entender perfeitamente se você disser alguma coisa com ela. Com relação à linguagem, você ter essa acessibilidade, lembra da questão anterior que eu tinha que fazer o possível para ficar mais próximo do público-alvo? É a mesma coisa no número 19. É tentar ser mais próximo possível dessa criança. Se você, por exemplo, sentar esse menino e falar, reflete sobre o que você fez, ela não sabe o que ela fez. Ela não entendeu que o que ela fez era errado. Então, ela não vai ter reflexão nenhuma a respeito daquilo. Ou bater na mão dela. Ela pode não fazer mais, não porque ela não tem entendido, mas porque ela apanhou, certo? Então, não é pela língua. Ela aprendeu pela dor e não porque alguém disse para ela. Por isso que a letra A. Entendido. Só mais esse, tá bom? Aí eu deixo vocês indo embora. Vou mandar para vocês esses slides e aí eu vou responder. Eu vou sentar ali agora e vou responder aquela atividade que eu não respondi com vocês e mando as respostas também. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me façam antes da prova que eu falo, tá? Ok. Leia o texto a seguir e depois assinale a opção que indica a função da linguagem preponderante no texto. Também foi retirado da plataforma esse aqui, ó. Lei contra a palmada. Governo coloca os pais no banco dos réus. Como a simples canetada, o presidente Lula empurrou os pais e educadores brasileiros para o banco dos réus. Foi o que se passou no último dia 14, quando o presidente da República assinou a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei para proibir a prática de castigos físicos em crianças e adolescentes. Nesse texto que fala sobre a lei da palmada, qual é a função da linguagem? Emotiva? B, conativa? C, referencial? D, metalinguística? Ou é fática? Eu não lembro mais, então eu vou na D. Nossa, eu tô perdido. Eu acho que seria referencial, professora. Isso, referencial, porque ele está falando a respeito de um projeto de lei, né? Isso. 21, nós temos aí, também foi retirado da plataforma. A palavra bizarro, que foi esse textinho aqui, é do Aurélio, do dicionário, tá? Então, a palavra bizarro, que tem as seguintes conotações. Primeiro, gentil, nobre e generoso. Segundo, bem apessoado, bem parecido, garboso. Terceiro, vestido com elegância, bem vestido. Quarto, fanfarrão, jactancioso. Quinto, extravagante, esquisito. A função da linguagem preponderante no verbete acima é letra A, poética, letra B, metalinguística, letra C, fática, letra D, conativa ou letra E, expressiva? Letra B, metalinguística. Muito bem, letra B, metalinguística. Aí o outro eu vou mandar você, eu acho que tem mais 2 exercícios. Aí vocês façam e eu vou mandar as respostas para vocês, certo? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram dizer? Só não pode dizer, não entendi nada. A prova tá para que dia, professora, ser aplicada? Próxima. Deixa eu mandar aqui para vocês agora, lá no WhatsApp, tá? Que eu vou mandar os slides. Espera aí, deixa eu só achar o WhatsApp. Professora. Oi. Essas perguntas que você falou que tá na plataforma da unidade 3? Tá na unidade 1, na unidade 2, eu tirei um de cada lugar. Ah. Das 3 unidades, gente. Pode ser que tenha lá questões das 3 unidades, certo? Bosta. Mas, gente, parece que sumiu o trem. Pensa que tragédia.
Vejam aí se deu certo. Por favor. Meninos, então, até semana que vem, estudem para a prova. Qualquer coisa, só procurar. Tá bom? Beijos, boa noite. Ok. Boa noite. Até mais, professora. Valeu. Boa noite. Tchau, com Deus. Valeu.